Todas as pessoas, de todos os tempos, serão julgadas pelo que fizeram. Sem exceção, todos serão condenados, a menos que estejam em Cristo. A Bíblia nos revela a nossa natureza. Em Romanos 6:23, lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em João 3,17, vemos que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E como diz em 1 Timóteo 2:4-5, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Agora pense nisso. O desejo de Deus é que todas as pessoas que estão sendo julgadas no grande dia, como descrito em Apocalipse 20:11-15, tenham sido salvas. Desde o início dos tempos, Deus tem trabalhado para que elas venham a Ele. Em Romanos 8:1, somos informados de que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E finalmente, em Atos 4:12, lemos: e em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A realidade é essa: todos serão condenados, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isaías 53 nos lembra: todos nós, como ovelhas, andamos desgarrados. Mas a única maneira de sermos salvos é confiar plenamente em Cristo. Isso levanta uma questão: e aqueles que nunca ouviram? Como serão julgados? Vamos analisar. Em Apocalipse 20:11, vemos a visão do grande trono branco, onde Jesus e não o Pai julgará. As Escrituras são claras. Jesus disse que todo o julgamento foi entregue a Ele. Na presença dele, a terra e o céu fugiram, e não houve mais lugar para eles. Este é o fim dos céus e da terra. Tudo o que fizemos aqui, todos os nossos feitos e realizações, não importarão. O céu e a terra desaparecerão. E nós, então, estaremos apenas na presença de Deus, ao lado daqueles que nos cercam. A única coisa que importa neste momento é o que fizemos por Cristo. Somente os atos realizados em amor e dedicação ao próximo permanecerão. Então, a cena muda novamente. Vi os mortos, pequenos e grandes, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Imagine isso. Tudo o que fizemos está registrado, sem possibilidade de negação. Mas outro livro é aberto, o livro da vida. A partir daí, somos julgados de acordo com nossas obras. Todos nós nos desviamos como ovelhas e pecamos. Mas não podemos apagar o nosso pecado com boas ações. O que fizemos de errado não pode ser contrabalanceado por nossas boas intenções. Não há como escapar desse julgamento. E então, o mar entregou os mortos, e a morte e o Hades fizeram o mesmo. Cada um foi julgado conforme suas obras. E finalmente, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, a segunda morte. Quem não foi encontrado inscrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo. Mas como podemos garantir que o nosso nome esteja lá? Somente por meio de Jesus. Pois todos pecaram e necessitam da graça. Agora pare um momento e reflita. Quem são essas pessoas? Estima-se que cerca de 100 bilhões de pessoas já tenham vivido na Terra. Durante a vida de Jesus, havia apenas cerca de 300 milhões de pessoas. Mas, ao longo dos séculos, essa curva populacional começou a crescer exponencialmente. A maioria da humanidade viveu nos últimos 2000 anos. Um grupo menor viveu antes de Cristo. E entre essas pessoas, podemos ver diferentes grupos. Primeiramente, temos aqueles que ouviram o Evangelho e responderam positivamente. A Bíblia nos assegura que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essas são as pessoas que ouviram a mensagem, aceitaram Cristo
e tiveram suas vidas transformadas. Mas há também aqueles que ouviram o Evangelho e o rejeitaram. Mateus 7, 13 a 14, nos adverte sobre o caminho largo que conduz à destruição, seguido por muitos, enquanto o caminho que leva à vida é estreito e encontrado por poucos. Outro grupo, os salvos do Antigo Testamento, aqueles que, como Abraão, José, Raabe e muitos outros, viveram antes da vinda de Cristo. Eles não ouviram o nome de Jesus, mas mesmo assim foram salvos pela fé, conforme Hebreus 11 nos diz. Eles acreditaram na luz que receberam. Há também as crianças, os pequenos que morreram antes de entender o mundo ao seu redor. Jonas 4:11 fala sobre os que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda. E Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Deus ama as crianças e elas são salvas. Outro grupo são aqueles que nunca ouviram. Como Deus os julgará? Justamente. Romanos 1:18 a 21 explica que Deus revelou sua existência dentro de cada ser humano, e por meio da criação, os homens têm testemunho da glória divina. Ninguém pode dizer que não sabia. Por fim, Romanos 2, 12 a 16, nos revela que Deus escreverá sua lei nos corações dos homens. Mesmo aqueles que não têm a lei escrita, têm uma lei moral, e seus pensamentos os acusarão ou os defenderão no dia do julgamento. Deus não deixa ninguém sem luz. Mesmo em tempos e lugares distantes, Ele se revela e atrai as pessoas a Ele. E aqueles que nunca ouviram, eles serão julgados de acordo com a luz que receberam e sua fé naquilo que lhes foi manifestado. Concluindo, 3 reflexões importantes. Primeiro, este é o momento de ter certeza da sua salvação. Não queira estar entre aqueles que rejeitaram o Evangelho e serão lançados no lago de fogo. Segundo, um dia o céu e a terra passarão, e tudo o que restará são os relacionamentos que construímos em Cristo. Não coloque sua confiança em bens e realizações terrenas. E, finalmente, Deus ama as crianças. Todos os pequenos que morreram estão com Ele, assim como as crianças não nascidas e os inocentes. Deus é justo em todos os seus julgamentos. Mesmo aqueles que nunca ouviram o nome de Jesus receberão sua graça. Ao examinar as Escrituras, percebemos que Deus é compassivo, mesmo em suas decisões mais severas.